Olá, nós estamos começando o novo Papo do Meio-Dia, o Papo do Meio-Dia e pouco, aqui pela Convivere Mais. Eu sou Adriana Ramos, gestora integrada da Convivere Mais, e hoje eu vou mediar esse papo que tem um novo formato, que foi pensando justamente na nossa primeira versão, né, do Papo do Meio-Dia, que iniciou em maio desse ano de 2020, aí durante a pandemia. E a partir das avaliações, dos comentários, das contribuições das pessoas que nos acompanham, nós modificamos o formato do papo. Então, a partir de agosto, é o nosso papo do meio-dia e pouco. Não começamos mais ao meio-dia pontualmente, agora ao meio-dia e 22. Essa é a ideia, né? Que o nosso papo ele comece aí entre meio-dia e 10, meio-dia e 25. Hoje começamos então, agora meio-dia e 22. O nosso papo do meio-dia e pouco mudou, né? Qual é o formato dele? Antes nós tínhamos um tema semanal, agora nós temos um tema mensal e nós estamos começando com o tema Cultura do Diálogo na escola. Então, a importância da escola ter uma intencionalidade em relação ao diálogo, como que a escola estrutura. E hoje, para começar, eu vou receber a Lívia Silva, a Lívia Ferreira Silva. Oi, Li, tudo bem? Oi, Adri, tudo bem? Tudo bom? Bom, Lívia, primeiro eu queria agradecer muito você ter aceitado. Eu sei como sua agenda está apertada. Todas as pessoas que aceitaram participar desse projeto conosco foram muito receptivas, né, em prontamente já disponibilizar um tempo que a gente sabe que está tão difícil nesse período. Então, muito obrigada por você ter aceitado. Eu comecei aqui, então, dando boas-vindas às pessoas que estão entrando, contando um pouco que o Papo do Meio-Dia, ele mudou para Papo do Meio-Dia e pouco, e hoje vai ser a nossa estreia, o nosso primeiro episódio nessa nova versão, a partir dos comentários, das sugestões das pessoas que nos seguem. Então, eu queria dizer que é muito bom que você que está conosco, Lívia, uma pessoa tão querida por mim e por todos na educação, está começando com você esse novo formato. Então, muito obrigada por você ter aceitado e muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o carinho, a confiança. Vai ser um prazer. Bom, vai ser sim. Bom, a ideia é sempre, então, um bate-papo, como as pessoas que já têm nos acompanhado na nossa versão anterior. Esse mês, então, o nosso tema é a cultura do diálogo na escola. Nós optamos em começar falando sobre conflitos, justamente porque nós sabemos a dificuldade quando a escola, né, precisa, então, mediar, lidar, tratar das relações conflituosas entre as crianças, entre os adolescentes, mas também entre os adultos, entre professor e aluno, com as famílias, né, enfim. Quando a gente pensa em conflitos, todo mundo se identifica, todo mundo, né, que está dentro da escola sabe que é algo que faz parte das relações, né? Quando nós estamos pensando nos conflitos, a gente pensa que sempre que a gente se relaciona, nós temos conflitos aí para enfrentar, para lidar, e a escola é um celeiro de conflitos, como você, né, a Carolina Aragão e a Mariana Tavares, que a gente chama carinhosamente no GPEM, que é o Grupo de Estudos em Educação Moral da Unicamp e da Unesp, a gente chama de confliteiras, porque a Lívia, a Carol e a Mariana fizeram 4 estudos interligados, pensando, né, nessa perspectiva dos conflitos interpessoais na escola, desde as crianças de 4 anos até os adolescentes de 13 e 14 anos de idade. Então, hoje o nosso objetivo vai ser contar sobre essa pesquisa, vai ser falar sobre os conflitos interpessoais na escola, mas eu queria apresentar a agenda, que vai ser um papo por semana, né? Na semana que vem nós teremos a Carolina Aragão, que também faz parte aí das confliteiras, né, dessa pesquisa que a Lívia vai contar hoje para nós, que vai falar sobre comunicação construtiva. Na outra semana, né, no dia 18, nós teremos a participação da Adriana Alvim, que foi ouvidora da Unicamp, expertise em mediação de conflitos, ela vai falar sobre o trabalho com a mediação. Depois, na penúltima semana de agosto, teremos a Cléo Garcia, que é advogada e é facilitadora em círculos de justiça restaurativa. Então, ela vai falar sobre as práticas restaurativas na escola. E a gente encerra com um professor, que é o Natan Marques, que é o professor do Colégio Integrado, que tem realizado esse trabalho com as assembleias de classe. E ele vai falar, então, sobre o trabalho com as assembleias.
a ideia é que essa temática possa ajudar as escolas a pensar sobre a cultura do diálogo, como inserir esses espaços institucionalmente, né, para que não seja uma ação isolada de um professor. Então, eu queria agora apresentar formalmente a Lívia, né, o currículo dela. A Lívia tem um currículo bastante extenso na educação, na psicologia da educação também. Lívia é pedagoga, ela é doutora em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, ela fez um estágio sanduíche, então ela fez uma parte do doutorado dela junto com a Carolina Aragão em Harvard. Elas estudaram com o professor Robert Selman, que é um pesquisador mundialmente muito conhecido, e dentre as pesquisas estão as questões, né, relacionadas aos conflitos interpessoais, então elas ficaram um período lá. A Lívia é pesquisadora do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unicamp e da Unesp. Ela é professora do programa de pós-graduação do Instituto Vera Cruz. Atualmente, ela também é orientadora educacional do Colégio Bandeirantes em São Paulo. Ela é orientadora do primeiro ano, né, da primeira série do ensino médio, então lida aí com os adolescentes, mas ela tem um currículo muito amplo, né, na experiência como professora e como gestora também, né, de educação infantil e de Fundamental 1, então aí conhece a escola, o chão da escola em todos os âmbitos, né, da educação básica. Ela tem expertise, então, em conflitos interpessoais, em desenvolvimento afetivo, o trabalho com ambiente cooperativo e orientação às famílias, né, nessa relação aí família-escola, que é também um dos trabalhos que ela desenvolve no Colégio Bandeirantes. No colégio. Exatamente. E aí a Lívia, então, né, que é a nossa confliteira do GPEM, ela é nossa consultora da Conviver e Mais. A Lívia começou a pesquisa, né, Lívia, em 2008, né? Um primeiro estudo, né? Acho que você já tinha a experiência anterior do seu curso de especialização, né, Lato Sensu, de Relações Interpessoais, que hoje ela é professora, em que você tinha estudado, né, a questão do conflito, mas na perspectiva do bullying, né, que você tinha ido, e depois você, então, quando entra na Unicamp no mestrado, começa com esse primeiro estudo sobre os conflitos interpessoais com as crianças de educação infantil, né, com as crianças de 4 a 6 anos. Então, queria que você começasse contextualizando um pouco, né, sobre os conflitos, né, qual é a perspectiva que a gente entende de conflitos, né, quando a gente está falando de conflitos interpessoais, porque nós não entendemos o conflito como algo ruim, então acho que é bom já deixar, né, de cara isso muito pontuado. O conflito faz parte das relações, a gente precisa só pensar em como a gente resolve os conflitos, né, e acho que a sua pesquisa da Carol e da Mariana contribui muito para a escola ter esse olhar diferenciado em relação aos conflitos. Então, queria que você começasse contando dessa primeira pesquisa, de onde você partiu, né, e até onde a gente chegou, que foi na pesquisa da Mariana com os adolescentes. Tá. Então, o nosso pressuposto, Adri, é que o conflito, ele faz parte das relações, como você já disse, e ele é promotor do desenvolvimento. Então, partindo dessa perspectiva piagetiana, que foi a que a gente adotou, a gente entende que o conflito pode fazer, ele ensina, ele mostra para a gente o que está faltando para o sujeito aprender. Né? Seja em relação a habilidades que talvez ele ainda não tenha para resolver um determinado conflito, ou habilidades que ele tem, né? Seja sobre como ele regula os seus afetos, como é que eu reajo diante de um conflito, né? Eu fujo? Eu reajo agressivamente? Como é que eu reajo com esse desequilíbrio que todo conflito causa, né? E o conflito também nos mostra quais são os valores que estão presentes ali naquela relação, né? Então, é importante quando o professor observa uma situação de conflito. Eu fui professora, né, de criança pequena, de educação de ensino fundamental, então eu sei qual é o sentimento, né, do professor. A gente fica preocupado, entende que o conflito pode atrapalhar o andamento do currículo, mas o que a gente quer buscar, e quis buscar com a pesquisa, é mostrar o que o conflito, né, a vivência que as crianças têm e que os adolescentes têm, podem nos ensinar sobre ele. Né? Então, olhar esse conflito com um pouco mais de calma, né, para entender quais são os conteúdos desses conflitos. Por que as crianças e os adolescentes conflituam tanto? Né?
como é que eles reagem? Como é que eles resolvem? Como é que eles sabem resolver esses conflitos? Né? E a partir disso, auxiliar a criança e o adolescente nesse processo de desenvolvimento. Agora, o conflito nunca foi um conteúdo escolar. Nunca foi. A gente nunca ensinou, né? Eu fiz magistério, fiz pedagogia, você também, né? Quando que nós tivemos uma disciplina que nos ensinasse sobre isso? Né? O que você vai fazer quando a sua criança puxar lá o brinquedo da outra? Ou quando, né, o adolescente começar a provocar e ficar puxando o cabelo, ou ficar botando apelido. O que você vai fazer com isso? A gente não sabe, né? A gente não aprendeu a fazer isso. Então, o conflito nunca foi considerado um conteúdo escolar. Então, o lugar dele ficou relegado ao acaso, né? Ou então a ser ignorado, que é o que normalmente acontece. Né? Os educadores reagem de forma impulsiva, né? Ou ignoram totalmente o conflito. Eu faço algo, né? Ou para conter, né, Lívia? Ou então, principalmente entre pares, eu acho que essa questão do ignorar acontece muito, né? E às vezes também uma dificuldade dos professores compreenderem a natureza dos conflitos, né? Que um conflito interpessoal, ele é o que você disse, ele faz parte das relações, né? Mas é diferente, por exemplo, de um bullying, que já tem aí uma natureza diferente, é um problema de convivência diferente e que precisa, inclusive, de toda uma mediação, de todo um trabalho, um cuidado pedagógico, né? Uma orientação pedagógica diferente de quando a gente lida com os conflitos, né? Acho que isso é bem importante a gente pautar, e a gente vai fazer um papo do meio-dia só sobre bullying, e aí a gente vai poder abordar mais sobre isso, mas acho que de cara é importante a gente entender que conflito não é bullying, né? E que apesar de ter muito conflito nas situações de bullying, toda a intervenção pedagógica ela é diferente, né? A natureza do problema de convivência é diferente. Né? Acho que isso é bem importante. E aí você começou lá em 2008 com esse primeiro estudo, né, com as crianças pequenas, né? Depois, quando nós acabarmos, eu vou deixar todas as referências, as pessoas podem baixar esses 4 estudos, eles estão no repositório da Faculdade de Educação, da Unicamp, então é só fazer o download, né? É rápido, para quem quiser de fato, né, se interessar mais sobre a temática e quiser aprofundar, e aí cada um com a sua faixa etária, né, que tem aí um olhar, mas eu aconselho a quem tiver interesse olhar os 4 estudos, né, porque fazem muito sentido quando a gente pensa nesse trabalho com a escola. E aí, nesse primeiro estudo, Lívia, que chama Investigando os Conflitos entre as Crianças na Escola, você observava, né, os conflitos com as crianças. Você ia nas escolas e observava, filmava, né? Foi um trabalho bastante complexo, né? Uma pesquisa assim que teve um investimento, né, de tempo muito grande, né? Porque o nosso intuito, acho que isso é importante deixar claro. Qual era o intuito do grupo? Compreender a gênese do conflito. O que é isso? Compreender como é que o conflito evolui ao longo das idades. Tá? Então a gente queria entender quais eram as causas dos conflitos entre as crianças de 3 anos, de 6, depois, né, no doutorado eu investiguei de 8 anos, a Carol de 11, entre os adolescentes de 11, e a Mariana os de 13. Né? E nós escolhemos essas idades porque elas correspondem a períodos, né, do desenvolvimento, de acordo com a teoria piagetiana, diferente. Né? Então, em que a criança tem uma característica cognitiva, afetiva e moral diferente. Então, nós queríamos saber se os conflitos também mudavam, também assumiam características diferentes ao longo do desenvolvimento. Então, o que nós 3 fizemos? Fomos nas escolas, depois da autorização e todo aquele protocolo do Comitê de Ética, né? Observar os conflitos no mundo real, né? Então, dentro da sala de aula, na hora do intervalo, nas filas, no parque, né? Na entrada, na saída. Na entrada, na saída, assim, variando ao máximo possível os contextos, né? Então, nós ficamos em campo até percebemos que os conflitos se repetiam, que não tinha mais novidade, que a gente já tinha visto de tudo.
Que é o que a né? gente chama em pesquisa que é a saturação, né? Que é o critério de saturação. O critério de saturação. A gente está lá observando e a gente vê que não vai ter um outro tipo de conflito, né? Que naquela faixa etária os que mais aparecem são esses, né? Aí nós criamos, registramos esses conflitos, isso passou por um juiz, tanto de observação, a Adriana foi minha juíza de observação, Do né? primeiro estudo. É um critério, né, de Validação, né, da qualitativa, pesquisa. de validação, isso. E depois nós criamos categorias. Algumas a gente se baseou na literatura, porque a literatura internacional é rica, né, em estudos sobre conflitos. No Brasil, nem tanto, né, ainda mais quando se investiga a gênese do conflito. E aí nós percebemos que sim, que há diferenças entre as faixas etárias, tanto nas causas dos conflitos, quanto nas estratégias e nas finalizações. Como é que esses conflitos acabam? E estratégia, o que eu quero dizer estratégia? Assim, como é que o sujeito resolve esse conflito, ou quais são os meios que ele emprega para tentar resolver aquele problema que surgiu. Tá? Então, nos pequenininhos, de 3 até 6 anos, a principal, quando a gente fala de causa, a principal causa é a disputa física. Né? Seja por espaço, por objeto, né? Pelo colo da professora, né? É a disputa física. Então, a gente verificou que o sujeito busca o controle do espaço físico. Só que isso muda de figura à medida que eles crescem. Né? A disputa física, ela continua existindo né, ao longo das faixas etárias, mas muito pequena. Muito pequena. Né? E nos maiores, o que começa a ficar mais evidente é o controle pelo espaço social. E isso acontece principalmente, ou aconteceu nas nossas amostras, principalmente por meio da provocação. E a provocação também acontece entre os pequenos, né? Então a disputa, a provocação, a reação ao comportamento perturbador, mas num número não tão significativo assim. Né? A reação ao comportamento... Oli, a reação ao comportamento perturbador, né? Acho que é importante a gente explicar um pouco, né, o que é isso, que você imagina assim, que às vezes, né, sem querer, não é isso? Eu tô dando uma batidinha aqui, né? Tô assim, tô aqui com a minha xícara e tô fazendo um barulhinho, né? Isso. Aí a Lívia fala, fala, Lívia. Ai, sua chata, para com isso. Aí eu faço, vou lá e bato mais. Né? Então, quer dizer, inicialmente, né, eu não tinha essa intenção de provocar. Mas a hora que o outro fala para, eu vou lá e faço mais. Né? Então, a reação ao comportamento perturbador, a gente não encontrou na literatura, nem nacional, nem estrangeira. Né? Não quer dizer que não tenha, né? Mas nós não encontramos. A provocação, sim. Tem um estudo bastante grande, internacional, né, sobre provocação, que acho que vale a pena os educadores se aprofundarem, porque a provocação ela acontece muito intensamente no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, e a provocação tem funções interessantes, e tem uma estratégia que é mais eficaz para lidar com a provocação. Tá? Então, acho que vale o aprofundamento nessa área, nesse contexto, né? Então, a reação ao comportamento perturbador, ela tem uns elementos interessantes. O principal elemento dela é a reação impulsiva do outro. Né? Então, quando você está batendo na xícara, aí, e está causando... uma irritabilidade no outro. Que me irrita, porque irrita, né? Incomoda. Então, são comportamentos que incomodam. Mas não é intencional. Mas mesmo não sendo intencional, e eu tendo capacidade de perceber e de avaliar que não é intencional, eu não levo isso em consideração na minha reação. Tá? Que é o que Piaget chamou de responsabilidade objetiva. Né? Que você não considerar, né, a intenção do outro como elemento agravante ou atenuante. Tá? Então, isso é uma característica tanto do desenvolvimento cognitivo como moral. E que é um elemento presente nesse tipo de conflito. E que já não deveria existir entre 8 anos, a gente ainda encontra, Piaget também encontrou resquícios de responsabilidade objetiva. Mas o problema é que a gente encontrou isso em 11, na faixa etária de 11 e 13 anos também.
O que mostra que muitas vezes esse ambiente, né, sociomoral que a criança, né, e o adolescente se desenvolve, que está relacionado à família, está relacionado à escola e à própria sociedade, os amigos, né? Pensando no adolescente, ele não é um ambiente promotor desse desenvolvimento, né? Porque a gente tem, então, crianças, né, adolescentes, que usam, né, aí, então, que ainda, né, tem como causa, né, muitas vezes né, essa questão da provocação, ela amplifica, né, com os maiores, mas muitas vezes a gente encontra entre os adolescentes as estratégias das crianças, né, dos pequenos. Exatamente. Isso a gente viu com relação às estratégias, isso ficou bem evidente. Nós encontramos que as crianças usam estratégias físicas e impulsivas, né? Que são essas estratégias de bater, de chutar, empurrar, de morder, de empurrar, né? Agressivas em direção ao outro, mas assim também. Quando a criança, por exemplo, paralisa, foge, né? Acontece o conflito, ela não consegue resolver, impulsivamente ela foge. Vai brincar de outra coisa, né? Né? E o que isso é muito comum entre as crianças, isso faz parte desse desenvolvimento, mas que nos surpreende quando a gente vê adolescentes ainda tendo essa estratégia, né, como uma forma de resolver o conflito, né? Porque a criança naturalmente tem uma dificuldade de autorregulação dos impulsos. Não é esperado que uma criança consiga regular, né? Essa autorregulação, ela vai sendo construída aos poucos, né? À medida que o desenvolvimento cognitivo vai se sofisticando, que os valores vão sendo integrados na personalidade também, né? Porque, veja, tem uma outra dimensão da resolução de conflitos, que são os valores. Então, eu posso ser capaz de regular os meus impulsos, né? Mas ter a agressão como um valor. Ou considerar a agressão como algo válido para resolver conflitos. Tá? Mas aí é diferente. É diferente do que não ter ainda a capacidade cognitiva, né, de controlar os impulsos. Sim. Mas aí então, a gente pensando que também as é uma dimensão que crianças... faz parte do conflito. Sim, sim. Desculpa, mas aí pensando, Lívia, que as crianças do Fundamental 1, né, principalmente final do Fundamental 1 e do Fundamental 2, já deveriam ter essa condição. E quando a gente pensa na nossa sociedade, se a gente pensar, por exemplo, nos conflitos que acontecem no Congresso, né, com adultos, que às vezes vão lá, pega a pasta e vai embora e fala, não quero mais brincar disso, né, não vou mais ficar na reunião, ou estapeia o outro, né, são estratégias, né, impulsivas, né, e ver exatamente, né, o quanto esse adulto ainda não consegue, né, conviver de uma forma assertiva, né, quando se tem conflitos. Não. Em todas as faixas etárias, nós encontramos uma frequência muito baixa das estratégias que seriam um pouco mais elaboradas. Desculpa. Que são as estratégias cooperativas, que nós classificamos como cooperativas. O que é uma estratégia cooperativa? É aquela estratégia em que eu viso convencer o outro. Eu uso argumentos, né? Eu me desculpo, eu reconheço meus erros, né? Eu tento defender meu ponto de vista, mas eu também quero que o outro fique bem, né? Então, eu quero mudar a forma como você pensa, na verdade, para atingir aquilo que eu quero. Foi o máximo que a gente conseguiu ver na nossa amostra. Essas estratégias foram com uma frequência muito, muito baixa. Então, o que prevaleceu entre as crianças pequenas foram as estratégias físicas e impulsivas. Vimos também entre as crianças pequenas estratégias que chamamos de unilaterais. E elas foram predominantes no Fundamental 1 e no Fundamental 2, as unilaterais. O que são as estratégias unilaterais? São verbais. Só que elas ainda são coercitivas. Elas são impositivas. Então, por exemplo, a ameaça, a chantagem, tá? Não vou mais ser seu amigo, não vou, ser, né? Não vou te convidar para vir na minha festa, né? O que eu mais vi acontecendo é eu vou chamar a professora, eu vou contar para a professora. O que a gente chamou de terceirização do conflito. Mas a intenção da criança ou do adolescente ao contar para o professor não é pedir ajuda do professor para o professor mediar. Né? É que ele resolva. Fazer com que... o professor tem força. Né? E normalmente puna, né? Puna o outro, né? A concepção dos adolescentes ainda é muito punitiva, porque faz parte justamente de uma cultura da escola que não é dialógica,
né? É uma cultura da punição. Então, eu quero que o adulto venha para ele punir. E quando o adulto não pune, eles dizem, você não vai fazer nada? Né? Você vai só conversar? Isso fica muito evidente na escola, quando os adolescentes ou as crianças dizem, mas o professor só conversa. Porque essa perspectiva de só conversa já deixa explícito que esse ambiente da escola ele não tem essa cultura do diálogo. É a cultura da punição. Então, eles esperam que os adolescentes ou que as crianças sejam punidas. E a gente vê isso entre as famílias também, né, Lívia? Quando muitas vezes... Feito na sociedade também, sim, né? O que é justo sim. é a punição. Né? Sim, e quando a gente pensa nas famílias, isso acontece muito, porque às vezes dar uma punição para um orientador, como no seu caso que é orientador, é muito mais simples, é muito mais rápido. Você vai lá dar uma advertência, uma suspensão, isso é muito mais rápido, né? E às vezes o caminho da mediação, né, de quantas conversas aconteceram nesse período, muitas vezes ele é desconsiderado, né? Às vezes a família não consegue entender, né, que ficou só nas conversinhas, né? Não, isso é muito mais elaborado, isso é muito mais complexo, porque a gente está partindo de uma ideia de um trabalho de autorregulação, né, de desenvolvimento, que aquela criança ela aprenda estratégias diferentes. E para isso não vai ser com uma única intervenção daquele adulto que vai acontecer, né? E muitas vezes instrumentalizar a família também ajuda, né? Quando a gente orienta a família, mostra como a gente tem feito, né? Como a escola tem agido, acho que isso também é importante, né? Importante porque traz uma segurança para a família, mostra para a família que não é uma conversinha, né? É uma mediação, uma intervenção educativa baseada em dados científicos. Em teoria. E também ajuda, em teoria, e ajuda a família, inclusive, a lidar com os conflitos que surgem entre os irmãos. Sim. Que são bastante intensos, né? Porque quanto mais intimidade, né, mais intensos são os conflitos, né? Mais duradouros também. Sim. Você falou uma coisa importante do ambiente. Não foi o nosso objetivo investigar o ambiente, a relação entre o ambiente e o uso de estratégias. Mas como nós ficamos em torno de 100 horas em cada escola, é claro que nós fizemos uma avaliação, percebemos, né, esse ambiente. Nenhum desses ambientes tinha um trabalho estruturado com os valores. Não estou falando nem de conflito, só porque a gente não acha que a escola deva fazer um trabalho só com conflito. É um trabalho muito mais amplo, né? Mas não tinha nenhum trabalho sistematizado, né, com valores, ou histórias da literatura, rodas de diálogo, ou mesmo trabalho sistematizado com os conflitos, ou um trabalho com a própria equipe docente, né? De se estruturar esse diálogo na escola, não existia. Né? E a gente sabe que há sim uma interferência do ambiente, essa interferência pode ser positiva ou negativa. Sim. Então, nós temos dados de pesquisa já mostrando que quando a escola se constitui num ambiente cooperativo, né, isso influencia nas estratégias que as crianças usam. Elas tendem a usar estratégias mais cooperativas. Sim. Não é que deixa de ter conflito. Tem conflito, mas as crianças passam a resolver esses conflitos de uma forma um pouco mais autônoma do que no ambiente autoritário. Porque no ambiente autoritário também tem conflito. Sim. Né? Só que acontece longe do professor. Vai acontecer lá no parque, no banheiro. É mais velado. Sim. É mais velado. Isso quer dizer, porque normalmente as escolas nos dizem isso, né? Não, a gente está mudando, nossa escola antes era mais autoritária, agora é mais cooperativa, e a gente tem muito mais conflitos, né? Às vezes quando a gente entra com o programa de convivência na escola, a escola fala, nossa, mas abriu uma caixa de Pandora, a gente não tinha tantas coisas antes para pensar. Na verdade tinha, só não sabia. Né? Porque é isso, né? Na verdade, quando a gente abre para um ambiente mais cooperativo, essas coisas vão aparecer mais, né? E se a gente pensar nessa cultura do diálogo dentro do ambiente cooperativo, é claro que se eu tenho espaços que eu posso falar dos problemas, eu tenho a quem recorrer, né? E não no sentido de, né, como você disse que vocês viram na pesquisa, de buscar o adulto para que ele puna, para que ele resolva, mas eu tenho confiança, é um adulto que pode me ajudar, né, que pode, né, me ajudar a sair daquela situação ou a lidar com aquela situação junto com o meu colega ou junto com outro professor, né, e isso a gente percebe que muda muito na escola, né, é uma virada de chave, né, entre você procurar o adulto para ele punir, para ele tomar uma atitude, né, e você buscar o adulto para te ajudar, né,
buscar o adulto, né, no sentido, eu estou precisando de ajuda, eu não sei como lidar com isso, eu preciso que fale com esse meu amigo, né? E as crianças aprendem tão rápido, né, Adriana? Porque eu tenho amigas educadoras que trabalham com a educação infantil fundamental 1 e fazem muito bem esse trabalho, né, com desenvolvimento de valores, com mediação de conflitos, e as crianças passam a imitar a professora na mediação do conflito. A professora não é mais, ou o professor não é mais a única fonte, né, de conhecimento nesse sentido, né? E eles adotam as estratégias que o professor utiliza, né? Fala como você se sente, né? Como é que pode resolver isso de outro jeito? São algumas perguntas-chave que a gente faz quando vai mediar o conflito entre as crianças. As crianças. Né? E eu tenho um exemplo, Lívia, que eu gosto muito. Eu tive um aluno, dava aula para a primeira série antiga, né? Que seria o 2º ano hoje. E ele sempre vinha, né? Crianças de primeira série, eles o tempo inteiro pedem para o professor resolver. E eu estava substituindo uma professora, né? E foi muito interessante porque eles todos da turma recorriam muito à antiga professora, né? E quando eu entrei no lugar dela, eles faziam exatamente isso comigo. E eu comecei então a conversar com eles, mas o que você quer como é que você quer que eu te ajude? Né? Tirando aquele lugar de que eu vou lá e falo, fulano, senta daí, para de perturbar ele, porque às vezes a gente faz isso, né? As crianças falam, olha, ele está me incomodando, e você vai lá e resolve, né? E a hora que você faz isso, que eu acho que isso na sua pesquisa, quando eu fui juíza, ficou muito evidente, né, na educação infantil. O professor vai lá e mata aquele processo, né, aquela estratégia da criança. A gente não conseguia saber como que a criança teria resolvido aquilo se o professor, né, não tivesse aparecido, ido lá e resolvido tudo por elas. E aí elas não aprendem outras estratégias e os conflitos vão, né, tomando um tempo do professor muito grande. Então, acho que essa é um ponto bem importante, que é quando eu percebo que a forma como eu vou mediar esses conflitos, como eu vou planejar o trabalho com os conflitos com os meus alunos, ele dá trabalho no começo, mas é exatamente isso que você disse, as crianças aprendem isso. Depois, em médio e longo prazo, a gente tem crianças que depois vão se tornar adultos, né, que já têm outras formas de resolver conflitos e que, consequentemente, acabam resolvendo sem esse adulto. Então, esse meu aluno, ele me chamava acho que 100 vezes por dia, né? E eu sempre falava a mesma coisa para ele. Como é que você quer? Você já falou com o seu colega? Você está me contando porque você quer que eu vá junto com você? Você precisa da minha ajuda para falar para ele? Você fala sozinho e eu fico ao lado? Ou você quer que nesse momento eu fale por você? Né? Então eu fui, né, aos pouquinhos, e no começo ele dizia, eu quero que você fale por mim. Depois ele falava, não, eu quero só que você venha comigo. Né? E aí eu lembro de um dia que ele veio, chegou, olhou bem para mim, ele ia falar, ele falou, não, eu primeiro vou falar com quem é de direito. Ele usou exatamente, foi muito engraçadinho, porque ele usou exatamente o que eu dizia para ele, você já falou com quem é de direito? E eles falavam, quem é de direito? Quem está envolvido nesse conflito. Vocês já primeiro tentaram conversar? Eu posso ajudar, mas você precisa tentar conversar primeiro sozinho. Como é que você pode ir lá conversar? Né? E esse dia foi muito bonitinho, porque ele veio, ele abriu a boca, não, eu vou falar com quem é de direito primeiro, se eu não conseguir eu volto. Né? E Veja, é isso que você diz. Foi um exemplo lindo de autorregulação, né? Muito. Você está me falando isso, eu estou me lembrando de uma época que eu fui coordenadora de uma escola de educação infantil fundamental 1. E a professora de primeira série, primeiro ano, estava trabalhando muito essa dimensão, lógico, porque no primeiro ano eles brigam muito. Né? Na educação infantil nem se conta, né? É até difícil contabilizar a quantidade de conflitos que tem. E aí ela estava trabalhando muito essa autorregulação com um menino que batia muito nos outros. E aí ela foi trabalhando a identificação e a expressão de sentimentos. Aí teve um dia que ela foi muito contente na minha sala, assim, professor faz muito isso, né? Corre na sala do diretor para contar de um progresso, né? De uma conquista. Ela, Lívia, você não acredita, sabe o fulano, que eu não me lembro o nome dele. Ele chegou perto de mim, ele segurou a mãozinha e falava, professora, faz alguma coisa, porque eu vou bater nele. Então, veja. Aí você fala assim, bom, é algo para se conquistar. Esse comportamento do aluno é algo para se conquistar. Né? Porque indica um progresso de autorregulação. Ele conseguiu identificar que aquele sentimento para ele estava muito difícil de ser regulado, mas ele buscou, ainda que externo, ele buscou um regulador. Né?
E acho que esse exemplo e o que você deu servem para mostrar que esse trabalho com conflitos e com desenvolvimento de valores, ele demora para acontecer. Uhum. Ele demora porque tem uma série de estruturas que a gente precisa trabalhar e ajudar o aluno a desenvolver. Uma delas é o que a gente chama de adoção de perspectiva, é considerar a perspectiva do outro. Uhum. Isso se desenvolve com o tempo. Então, a criança pequena está presa na própria perspectiva. Então, ela precisa, aos poucos, compreender a do outro. Né? O adolescente, quando chegar na adolescência, a gente vai ajudar o aluno a compreender as múltiplas perspectivas. Que um conflito pode ter inúmeras formas de ser interpretado. Sim. A outra habilidade ou competência é coordenar pontos de vista, que aí é mais elaborado ainda. Né? Eu preciso entender qual é o meu ponto de vista, o seu e como é que a gente chega. Uhum. E acho que tem uma coisa disso, importante, né, Li, que é quando a gente pensa numa boa resolução de conflitos, é o que a gente pode fazer para que fique bom para os dois lados? Essa é uma pergunta que muda, porque às vezes a gente como professora, a gente está tão cansado com tantos conflitos, que aí as crianças, né, falam assim, tá bom, então eu brinco no brinquedo e você não brinca, amanhã brinca você. E a gente nem pergunta, mas isso ficou bom para os dois lados? Isso de fato, esse é o papel do professor, né? Fazer essa mediação para que eles reflitam sobre isso. E não é fácil, isso. Né? Desculpa, eu te cortei, você ia falar alguma coisa. Não, foi ótimo, porque o objetivo dessa mediação é justamente isso, ajudar o aluno a coordenar perspectivas. Porque na educação infantil, mesmo no fundamental, e mesmo no ensino, né, médio até, ainda é difícil. Coordenar perspectivas não é fácil. Né? Então, quando eu digo como é que você faz para ficar bom para os dois, como é que vocês vão fazer? Eu estou buscando acionar e desequilibrar o aluno para desenvolver essa estrutura. Então, olha como é complicado. Não basta uma aula. Ah, vou dar uma aula sobre provocação. É bom, é legal dar uma aula, mas você vai ter que não vai ter uma aula. Não é suficiente. Não é suficiente. É importante que a gente tenha esse espaço, mas não é suficiente. Né? Porque a gente está tratando de conteúdo, mas a gente está tratando também de estrutura, de desenvolvimento. Uhum. De coisas que vão ser desenvolvidas, né, ao longo do tempo. Sim. Então, é a adoção de perspectiva, é o desenvolvimento lógico, a coerência lógica, a identificação de sentimentos, a autorregulação dos impulsos, é a identificação dos próprios valores e a hierarquização dos próprios valores. Numa mediação de conflitos, o professor está consciente de que um conflito envolve tudo isso. Ao mediar, ele vai fazer perguntas que acionem essas questões. Agora, a mediação é uma estratégia possível, muito boa, válida, deve acontecer, mas ela não é a única. Né? Uhum. E o que nós chegamos à conclusão com a nossa pesquisa, uma das, né, é que seria muito importante que o conteúdo desses conflitos, essas causas, fossem trabalhadas com os alunos para que eles pudessem tomar consciência. Então, veja, se eu estou observando que os meus alunos se provocam demais, por que não trabalhar de forma mais sistemática a provocação? Uhum. Posso trabalhar com músicas, eu posso trabalhar com histórias. Uma cena de uma série, né, um filme. A literatura tem diversas, né, situações que a gente pode aproveitar, ou mesmo um próprio livro, né, de literatura para problematizar sobre isso. Exato, exato. E acho que cordel, né, dependendo da região, da cultura, que se trabalha muito. Estava conversando outro dia com um professor de Fortaleza, e ele trabalha bastante com cordel, né, então, assim, que faz sentido, né? Porque acho que um ponto importante é nós pensarmos que os conflitos eles precisam ser planejados na escola. Né? O trabalho com conflitos precisa ser planejado. Então, eu preciso pensar nessa cultura do diálogo, né? Quais são os espaços que a gente abre, né, para isso, como é que é esse ambiente sociomoral da minha escola, o aluno pode, né, como é que os adultos, né, fazem essas mediações, se eu interrompo os conflitos, né? Se eu coloco câmeras para controlar, se eu coloco mais inspetores no pátio, se eu dou muitas sanções expiatórias, né, muito punitivas, né? Tudo isso precisa ser feito uma análise pela escola. Porque se é esse o caminho que a gente segue, não é um caminho que a gente está pensando em que essas crianças vão desenvolver
para estratégias mais assertivas, né? Eles vão, por isso que depois a gente tem, como você viu na pesquisa, alunos de ensino médio, né, de Fundamental 2 de ensino médio, que ainda têm estratégias das crianças pequenas, né? Porque a escola não foi um espaço promotor para esse desenvolvimento, para estratégias mais assertivas na resolução de conflitos, né? E depois se tornam adultos. E isso a gente tem um prejuízo para a nossa sociedade como um todo, né? Quando a gente tem pessoas que têm essa dificuldade, né, de se descentrar, de ouvir uma perspectiva diferente. Acho que esse momento de polarização, isso fica muito evidente, né? O quanto as pessoas têm essa dificuldade, né, de pensar, né, em perspectivas que sejam diferentes, de identificar e reconhecer os seus sentimentos, as suas tendências de reação, mas as do outro também, né? Porque quando eu identifico, eu sei que se eu falo com o meu amigo, ele já fica meio bravo, né? É o aluno que falou, me segura, porque senão eu vou bater, né? Então, e isso é um processo, isso não é algo que acontece de uma única vez, né? Não é algo simples. E a gente sempre fala, né? Então, quer dizer, a escola precisa pensar nesse ambiente sociomoral, nessas intervenções, na abertura ao diálogo, né? Nesses espaços dialógicos, mas também uma forma curricular, né? Intencional. E eu não consigo fazer isso com material pronto, né? Claro, às vezes tem materiais que são bons, mas por quê? Porque, às vezes, o 7º ano C, ele está tendo ali uma recorrência de conflitos que estão ligadas, por exemplo, à convivência virtual. Então, eu preciso tratar dessa temática. Mas o 7º ano B, que está ali ao lado, o problema dele está no pátio. São os conflitos provocados na hora de usar uma quadra, né? Então, tratar disso, né? Entender isso e poder pensar, né? Fazer com que eles pensem hipoteticamente, amplia o repertório de estratégias das crianças e dos adolescentes num contexto que eles não estão envolvidos afetivamente, né? Pensar naquele personagem da série que está lá provocando o outro é muito mais fácil quando eu penso quando eu estou provocando, ou quando eu sou provocado, né? Agora, de novo, né, Lívia, uma coisa não exclui a outra, né? Só um trabalho não é suficiente. Eu vou precisar dessa amplitude, né, do trabalho com os conflitos. Um outro resultado importante da nossa pesquisa, e que chamou inclusive a atenção do professor Selman, né, porque difere do que foi encontrado internacionalmente, como os nossos conflitos foram finalizados das nossas amostras, tanto dos pequenininhos como dos maiores. Então, a maioria dos conflitos foi simplesmente abandonada. Então, o que é abandonado? Não teve uma resolução positiva para os dois, nem para um lado, nem para ninguém. Então, simplesmente o tema do conflito perdia o interesse, né? E isso chamou atenção. A gente não conseguiu aprofundar nessa análise. Nos parece que isso tem a ver não só com a precariedade das estratégias, mas tem a ver com algum dado cultural, né? Porque não é valor na nossa cultura ser assertivo, enfrentar o conflito. Não, né? enfrentamento não, ao contrário. Né? Culturalmente a gente não enfrenta. Não, deixa pra lá, não briga não, não vai se envolver com isso. Muitas vezes são conselhos dados pelos pais, né? E até pelos professores. O deixa pra lá. E eles acabam deixando mesmo. Né? Mas volta a acontecer, né, Lívia? Como eu não tenho uma estratégia mais elaborada, esses conflitos vão acontecendo o tempo todo, porque a relação não entra no equilíbrio. Exato. E o que a gente conseguiu, quando a gente comparou as estratégias com finalização, apesar de ter sido bem pequenininho, as estratégias cooperativas, elas estavam relacionadas com uma finalização de conflito mais satisfatórias para ambos os lados. Então, a gente encontrou isso na amostra? Encontrou, mas muito pouco. Então, isso mostra que, quando a gente trabalha, né, qual é a conclusão que a gente tira disso? Se a gente consegue, né, trabalhar para ajudar os nossos alunos a construírem estratégias mais assertivas, né, e não simplesmente ignorar o conflito ou resolvê-lo de forma impulsiva e unilateral, né, esses conflitos são resolvidos de forma mais satisfatória para ambos os lados. Então, oi, Adri, acho que você travou. Deu para me ouvir? Destravei? Você agora travou para mim. Não sei quem que travou para quem. O que será que eles ouviram? O que você ouviu?
você estava falando sobre essa questão das estratégias, das finalizações, né? Eu estava ouvindo esse finalzinho agora, só que eu perdi. Não, então, para concluir, é que essas estratégias mais elaboradas cooperativas, elas levaram mais a resultados satisfatórios para ambos os lados. Então, e aí, Lívia, quando você vê, né? Se a gente investe nisso, como as relações se tornam melhores, só para concluir. Sim. E quando você encontra um pequeno número de adolescentes, né, que já teriam condições, acho que isso que é importante a gente deixar claro, os adolescentes teriam condições de ter estratégias, então, mais cooperativas, né, e finalizações que ficassem satisfatórias de forma bilateral, né? Quer dizer, para os dois lados, né? Quando a gente encontra um número muito pequeno, claro que vocês não investigaram isso, mas a gente pode inferir que talvez, como foi um número muito pequeno, o que pode ter influenciado esses adolescentes foram outros contextos diferentes do da escola, né? Como a relação familiar, que às vezes na casa daquele adolescente, então, ajudou ele a pensar assim, uma vez que a maioria dos alunos dessas realidades, dessas escolas da amostra, foi um número muito alto de não ter conseguido, sendo que eles já teriam condições, né? Então, acho que tem uma das coisas que vocês fazem, né? A gente pensar nessas implicações pedagógicas, que é a gente pensar nesse ambiente sociomoral da escola, né? Na importância desse ambiente sociomoral, porque muitas vezes a escola acha que isso é somente função da família, né? Uma criança aprender a resolver conflitos, isso faz parte de uma educação familiar, quando na realidade a gente sabe que sim, a família influencia, né, tanto que você encontrou, mas a escola também influencia, né? Se eu não tenho na família alguém que desenvolve isso, a escola pode ser um lugar importante para esse desenvolvimento, né? Acho que outra coisa importante para a gente falar, dá tempo ainda, Adriana? Não sei. Dá um tempinho, sim. Dá. Sim. Acho que uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte: o desenvolvimento não se dá em saltos. Então a gente precisa saber o que a gente pode esperar da criança. Eu estou trabalhando com uma criança de 5 anos, qual vai ser o meu objetivo com ela, qual vai ser o objetivo com o de 8 e com o de 11. Não dá para esperar que uma criança de 5 anos consiga resolver de forma absolutamente assertiva todos os seus conflitos. Sim. Ou que ela consiga controlar, expressar seus sentimentos, ou regular os seus impulsos, porque ainda existe uma característica cognitiva, afetiva e social aí. Acho que o que é interessante para os educadores, se puderem, né, acessarem a nossa pesquisa, verem as categorizações. Então, se tem uma criança que usa predominantemente estratégias físicas, né, eu vou trabalhar para que ela consiga alcançar as estratégias unilaterais, porque elas estão num nível acima, em termos de complexidade. Se ela já está usando estratégias unilaterais, o meu trabalho vai ser para que ela consiga usar estratégias cooperativas, né? Então, acho que isso o educador precisa ter em mente para ele não se frustrar. Não achar que ele vai conseguir que uma criança de 3, 4 anos, que ainda está muito impulsiva, que até o final do ano ela esteja usando estratégias cooperativas. Sim, e às vezes é isso que o professor faz, porque por falta de conhecimento, ele usa estratégias que estão muito acima daquele nível, né? E aí é como se a gente estivesse falando japonês com eles. Estão perguntando onde encontram as pesquisas. As pesquisas estão no repositório da Faculdade de Educação da Unicamp, e eu vou deixar aqui, assim que acabar, a nossa conversa fica gravada no IGVT, e eu vou deixar aqui todos os links para que vocês possam fazer o download. São 4 estudos interligados, dos 4 até os 13, 14 anos de idade, né, que elas fizeram da educação infantil até o final do Fundamental 2. Bom, Lívia, agora de fato o nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito você ter aceitado. Foi muito bom o nosso papo. Acho que a gente pode, né, depois pensar em mais conversa sobre isso. Tem muita coisa sobre conflitos, né? Estamos aqui disponíveis. Vou deixar o contato da Lívia também, para quem quiser entrar em contato, conversar, falar mais sobre, né, falar que a Lívia é nossa professora lá do Instituto, né, está agora no módulo de desenvolvimento afetivo, está acontecendo agora. A gente tem uma pós-graduação em relações interpessoais, que são 400 horas falando sobre isso no Instituto Vera Cruz. Então, quem tiver interesse também
é uma oportunidade para se aprofundar na temática. E queria agradecer as pessoas que ficaram aqui conosco, tem muitos alunos, muitas pessoas queridas, a Mari e a Carol também estão aqui com a gente, Elas né? Vi estão que aí, elas beijo. entraram. E queria dizer que na semana que vem, então, a gente continua, né, com o Papo do Meio-Dia e Pouco. Quem vai mediar o papo vai ser a Thaís Bosa, que vai ser junto com a Carolina Aragão, que vai falar sobre a importância da comunicação construtiva, né? Então, estratégias que a gente pode usar para melhorar a qualidade da comunicação quando a gente pensa aí no trabalho com os conflitos e nessa cultura do diálogo na escola. Então, agradeço a todos. Está gravado no nosso IGTV. E na semana que vem, na nossa dica cultural, a gente vai colocar o seu livro infantil com a Carol, da Cerola. Vai entrar na nossa dica cultural da semana que vem, tá bom? Obrigada. Um beijo a todos, um bom final de semana e até o papo da semana que vem, no dia 11 de agosto, na terça-feira, meio-dia 22, tá bom? Um beijo, Adri, um beijo para todo mundo. Beijo, obrigada. Tchau.